Seja muito bem-vindo aqui ao canal Romeu da Matemática. Nesse vídeo aqui vamos resolver uma sequência de 5 exercícios de raciocínio lógico. Já começando com esse exercício aqui, ó. Quantas patas tem um casal de patos? Para quem já é antiga da internet já sabe que essa questão aqui, ó, deu muito o que falar aí um tempo atrás, beleza? Vamos reviver aqui essa questão aqui, ó. Vamos ver se você acerta ou não. Comenta aí embaixo para mim nos comentários qual é aí a alternativa correta, ó. Se seria a alternativa A, B, C ou D. E coloca a sua linha de pensamento aí, porque essas questões aqui, ó, elas são bastante para debater, né, para verificar quantas lógicas possíveis tem para resolver. Então, ó, já comenta aí qual que é a sua linha de pensamento de raciocínio lógico, beleza? E para você que é novo no canal, ó, não conhecia o canal antes, muito prazer, eu sou o professor Gustavo Romeu. Nesse canal aqui tem conteúdo todo dia de matemática básica, raciocínio lógico, isso feito justamente para te ajudar, beleza? Então, ó, se inscreva aí embaixo no canal e ative o sininho, porque tem vídeo todo dia. E também, ó, deixa o seu like aí embaixo, porque eu vou saber que você está gostando desse tipo de vídeo aqui e vou continuar trazendo, beleza? Eu também, ó, tô deixando uma apostila de matemática básica aí para você que tem dificuldade de matemática, que quer aperfeiçoar seus conhecimentos, beleza? Ó, então, pessoal, ó, como que a gente vai resolver essa primeira questão aqui, ó? Já que você já colocou sua resposta aí nos comentários, vamos verificar o gabarito, ó. Quantas patas, pessoal, isso aqui é importante, ó, patas, tem um casal de patos? Pessoal, um casal de pata aqui, ó, eu tenho a pata, beleza, ó, e eu tenho o pato, ok? Então, ó, eu tenho já uma pata aqui, certo? Ó, uma pata, beleza, ó. Aqui tá no singular, eu tenho uma pata. E para saber aqui, ó, quantas patas, tem mais de uma pata, certo? Ó, e todas as alternativas aqui tem mais de uma pata. Então, ó, eu não posso eliminar nenhuma por enquanto, beleza? Se tivesse um aqui, eu já eliminava logo de cara, ó, porque pergunta quantas patas, beleza? Então a gente já pode saber aí que tem mais de uma pata. Aqui, pessoal, agora vamos verificar, ó. Aqui, ó, essa pata tem quantos pés aqui, ó? Quantas patas tem a pata? Dá até uma cacofonia aí, né? Ó, tem duas patas, certo? A pata tem duas patas. E o pato, pessoal, o pato, ó, também, ó, tem duas patas aí, ó. Uma, duas patas aqui, ó. Então, pessoal, ó, quantas patas tem esse casal de patos? Uma pata aqui que é a própria pata, certo? Ó, mais dois aqui, mais dois aqui. Então, ó, 5 patas, beleza? Ó, gabarito aí, ó, letra D, 5. E aí, você acertou essa questão aqui, errou? Comenta aí embaixo nos comentários. Qual que foi aí a resposta dessa primeira sua questão aqui, beleza? Sempre vamos combinar aí, ó. Deixe aí sua resposta nos comentários. Tenta responder antes de ver a resolução, beleza? Então, ó, já vamos partir para a próxima questão aqui, ó. E no final do vídeo, comenta aí quantas questões você acertou e quantas você errou, beleza? É muito importante a gente saber aí quantas questões a gente está errando, quantas questões a gente está acertando, principalmente para concurso público. E já coloca aí de qual estado você é, beleza? Ó, só que de Campinas, São Paulo, beleza? Ó, vamos para a próxima questão então. Qual é a próxima palavra que completa a seguinte sequência? Fato, jato, nato. Seria tato, mato, rato ou pato? Qual que é a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Coloca aí embaixo para mim nos comentários. Se seria a alternativa A, B, C ou D. Pessoal, tem diversas maneiras de começar a tentar resolver esse exercício, como o número de palavras. Mas como a gente vê aqui, pessoal, todas as palavras possuem 4 letras. Então, o número de letras aqui, no caso das palavras, não seria a resposta desse nosso exercício. Porque, ó, fato tem 4 letras, jato tem 4 letras, nato tem 4 letras, e todas as respostas têm 4 letras. Então, ó, não é o número de letras, pessoal. Não é o número de letras. A gente poderia fazer também pelo número de vogais, número de consoantes, ó, número de vogais ou consoantes. Mas no caso, a gente também tem o mesmo quesito do número de letras, ó. Todas têm duas vogais, duas consoantes. Duas vogais, duas consoantes. E ambas, ó, vogais diferentes. Mesmas vogais também, ó. Vogal aqui, ó. A, vogal O, uma diferente da outra. E todas as respostas também têm as mesmas vogais. Então a gente não poderia fazer também pelo número de vogais. E o que eu encontrei aqui, pessoal?
encontrei, ó, uma sequência lógica aí no nosso alfabeto que envolve a primeira letra da palavra, ó. A letra F, a letra J e a letra N. Pessoal, se a gente for seguir aí a nossa sequência do alfabeto, a gente teria o seguinte, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L e assim por diante. Aí aqui embaixo, ó, M, N, O. Aqui, pessoal, ó, a gente tem a letra F. A letra F tá aqui embaixo, ó. Letra F tá aqui. E a próxima letra, que é o J, e J tá aqui, ó, pessoal, ó. J. Vem depois, ó, a gente pula 3 letras e a próxima é a próxima letra da sequência aqui, ó, que é a letra da segunda palavra. Então, é a letra da segunda sequência, corresponde aqui exatamente à quarta letra da esquerda para a direita aqui, ó, seguindo a ordem do alfabeto. Vamos ver se segue a mesma coisa para jato e nato aqui. Vamos ver se para nato seria a mesma coisa. A gente pularia 3 letras, ó. Aqui tem 2. Pularíamos mais uma letra, que seria o M. E a próxima, pessoal, seria o N. Então, ó, tá seguindo essa sequência. A nossa letra N, ó, tá aqui, ó, nato. Então, qual que seria a próxima letra? Para saber a próxima letra, a gente só tem que continuar aqui a sequência do alfabeto, né? Então, ó, M, N, O, P, Q, R, S. Vamos continuar até o S aqui, ó. Pessoal, ó, pulamos 3 letras, que foi isso que a gente determinou. E a próxima letra, pessoal, seria a nossa resposta, que seria o R, pessoal. Então, a única resposta que tem um R aqui seria a alternativa C, que é rato, pessoal. Rato seria a nossa resposta. E aí, você achou essa questão aqui difícil, fácil? Você acertou ou errou essa questão aqui? Comenta aí embaixo para mim. Se Ana é 6 e Maria é 120, então José é 2, 6, 12 ou 24? Qual que é a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Coloca aí embaixo para mim nos comentários. Qual alternativa você acha que é? Se seria a alternativa A, B, C ou D? Se você acertar, eu vou estar curtindo o seu comentário. Então, pessoal, como que a gente começaria a resolver essa questão aqui, ó, de raciocínio lógico? Primeiro de tudo, pessoal, daria para a gente começar contando o número de letras das palavras. Aqui, ó, então, ó, um método que poderia ser aqui, ó, seria o número de letras. Mas eu verificando aqui, pessoal, ó, Ana tem 3 letras. E Maria tem 5 letras. No caso, 3 não está relacionado a 6 e tampouco 5 está relacionado a 120. Então, não seria pela quantidade de número de letras das palavras, pessoal. Então, a gente já descartaria essa opção aqui. Daria para a gente verificar também, pessoal, o número de consoantes ou o número de vogais. Mas aqui, pessoal, já verifiquei que não seria esse método de resolução, porque não dá para a gente encontrar um padrão nem pelo número de letras, nem pelo número de vogais ou número de consoantes. O método que eu encontrei aqui, pessoal, foi rachando a cuca e tentando relacionar aqui, ó, esse 120 com esse 5. Pessoal, eu pensei aqui comigo. Podia ser primordial, que seria aquele nosso famoso hashtag. Se você não conhece, tem um vídeo no canal aí que eu explico o que seria o primordial. Poderia ser o fatorial, pessoal. Eu pensei em primeira mão que seria um fatorial. Por quê? Porque o 120, eu não lembro qual o número. Se você não lembrar, vamos fazendo de 1, 2, 3, 4, até chegar em 120. Eu só sei que 120 é o fatorial de algum número. Será que é do 5? A gente precisa verificar isso. E aqui, pessoal, o fatorial de 6, eu sei que é 3. Se você não sabe o que é fatorial, pessoal, fatorial é o seguinte. Eu tenho um número, que eu posso chamar o número n, seguido de um símbolo de exclamação aqui, ó, que seria o nosso fatorial, pessoal. Isso que chama fatorial. E quando a gente tem um número n seguido desse símbolo, indica que todos os antecessores de n vão ser multiplicados um pelos outros. Ou seja,
No caso de 3, pessoal, ó, que seria relacionado a Ana, no caso de Ana, a gente teria 3 fatorial. Isso implica o quê? Que o fatorial de 3 é 3 vezes todos os antecessores multiplicados um pelo outro. Então, seria 3 vezes 2 vezes 1, que daria, pessoal, o nosso 6. Então, aqui está coerente, a gente tem um 6, certo? Então, ó, 3 fatorial daria 6, isso está ok. Vamos verificar no caso de Maria. Maria, pessoal, a gente tem no caso que seria 5 letras. Então, a gente está aqui, ó, tentando relacionar o número de letras como se fosse o nosso fatorial. Então, ó, se a gente tirar 5 fatorial, seria o mesmo que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Isso que indica o nosso fatorial. O nosso número n multiplicado por todos os antecessores. No caso aqui, pessoal, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. E 60 vezes 2, pessoal, a gente chegaria no nosso 120. Então, esse é o nosso padrão do exercício. O número de letras indica o nosso fatorial, que vai ser representado aqui pelo próximo número, ó. Então, José, pessoal, como que a gente obteria José aqui? José, eu sei que tem 4 letras. Então, se José tem 4 letras, isso indica que a nossa resposta vai ser o 4 fatorial, certo? 4 fatorial, que seria 4 vezes todos os antecessores de 4, que seria 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? 4 vezes 3 a gente tem 12. 12 vezes 2, pessoal, a gente tem 24. Então, ó, a nossa resposta aqui seria 24. Gabarito dessa questão, pessoal, letra D. E aí, você acertou essa questão aqui? Comenta aí embaixo para mim nos comentários. Se lanchei coxinha e almocei abobrinha, então jantei chuchu, rabanada, pamonha ou pizza? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui? Você sabe a resposta? Se sim, deixe para mim aí embaixo nos comentários qual que seria a resposta. Se seria a alternativa A, B, C ou D, que eu vou estar deixando o like se você acertar, tá ok? E também deixa aí embaixo qual que é o método de resolução, ou seja, qual foi o raciocínio que você pensou para chegar nessa sua resposta aí. Bom, tem vários métodos para a gente começar a resolver, pessoal. Um dos primeiros seria contar o número de letras, o número de letras da palavra. Por exemplo, aqui, ó, lanchei, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. A gente teria que tentar relacionar esse número de letras de lanchei com coxinha e para a nossa segunda sequência aqui, ó, que seria almocei e abobrinha, certo? Coxinha, pessoal, ó, tem 7 letras também. Será que o próximo par aqui da sequência vai seguir esse mesmo padrão aqui? Vamos ver. Almocei, ó, tem 7 letras. Abobrinha já tem 9 letras, pessoal. Então, ó, a gente já verifica aqui, ó, que não é pelo número de letras, pessoal, mas tem outras maneiras que a gente pode verificar também, ó, como por exemplo, o número de vogais ou consoantes. Número de vogais ou consoantes, pessoal. Aqui no caso, pessoal, eu primeiro avalio o número de vogais, porque a maioria dos exercícios, grande parte desses exercícios de raciocínio lógico, tem um trocadilho utilizando as vogais, seja elas pelo número de vogais ou número de vogais que não se repetem. Por exemplo, aqui, ó, em lanchei, nós temos 1, 2, 3 vogais. Vamos contar aqui pela integridade, que seria 3 vogais, não, por exemplo, 3 vogais que não se repetem, simplesmente pelo número de vogais da palavra. Aí depois, se não encontrar esse padrão utilizando o número de vogais e na sua integridade, a gente pode avaliar também as vogais que não se repetem, certo? Coxinha, pessoal, ó, tem 1, 2, 3 vogais. Beleza, aqui pode ser um possível padrão, ó. O número de vogais aqui, ó, de lancheia é igual ao número de vogais de coxinha. Almocei, ó, tem 1, 2, 3, 4 vogais. Agora, pessoal, a abobrinha, ó, tem 1, 2, 3, 4 vogais também.
Então, pessoal, a gente encontrou um padrão aqui para resolver esse exercício, que seria utilizando ó, o número de vogais. Se existe um padrão aqui na primeira e segunda sequência, obrigatoriamente a terceira tem que seguir esse mesmo padrão. A não ser que a gente não tenha uma resposta com esse padrão, pessoal. Se a gente não tiver uma resposta com esse padrão, não é esse o método de resolução. Ó. Mas se a gente adotar aqui esse padrão, que o número de vogais vai ser igual à comida aqui, ó, que seria chuchu, rabanada, pamonha ou pizza, a gente teria o seguinte, ó. Jantei tem uma, duas, três vogais, pessoal. Três vogais. Então, a nossa palavra aqui, ó, também teria que ter três vogais. Chuchu, pessoal. Chuchu, ó, tem uma, duas vogais somente. Então, não seria chuchu a nossa resposta, certo? Rabanada, pessoal. Ó, rabanada tem uma, duas, três, quatro vogais, pessoal. Também não seria a nossa resposta. Pamonha. Pamonha tem uma, duas, três vogais, pessoal. Talvez seja a nossa resposta, certo? Se pizza só tem duas vogais aqui, ó, então a gente só tem uma resposta, pessoal, que seria pamonha. Então esse aqui foi o método de resolver esse exercício mais fácil que eu encontrei, que seria o gabarito letra C, pamonha. Mas também tem um outro método que também daria nessa resposta, nessa mesma resposta, pessoal. Eu encontrei dois métodos aqui. Eu quero saber se você descobriu qual que seria esse outro método ou se você encontrou um além ainda, um terceiro método aí. Então comente aí embaixo para mim nos comentários. Complete a seguinte sequência. Sequência dada aí por 2, 6, 8, 14, 22. Qual que seria esse próximo número aqui, pessoal? Ó, seria 34, 36, 42 ou 50? Você saberia responder? Se sim, já coloca aí embaixo para mim nos comentários desse vídeo. Faça isso antes de ver a resolução aqui, que eu quero saber se você pensou de uma maneira diferente da que eu vou explicar aqui hoje para você, tá ok? Pessoal, como que a gente vai fazer para resolver essa questão aqui, ó? Se envolve sequência envolvendo números, pessoal, primeiro de tudo que a gente faz, ó, é pegar a nossa diferença dos nossos termos, pessoal. O que seria termo na matemática? Termo, ó, seria quantos números a gente tem na sequência, ó. A gente teria 1, 2, 3, 4, 5 números, pessoal, ó, 5 termos aí na matemática, ok? E se a gente pega a diferença desse termo aqui, ó, 2 com esse 6, a gente tem a diferença 4, certo? Então, assim, a gente sempre avalia essa diferença para encontrar esse nosso padrão aqui para responder essa nossa questão de sequência, certo? Uma sequência sempre tem um padrão matemático por trás. Você vai ver aqui como que funciona esse padrão matemático, ó. 6 para 2, pessoal, tem a diferença 2. 6 para 8, né? 8 para 14, a gente tem a diferença 6, pessoal. E de 14 para 22, a gente tem a diferença 8, certo? Pessoal, eu não verifico um padrão aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Eu não verifico um padrão. Por que que eu não verifico um padrão? Porque, ó, de 4 foi para 2, depois foi para 6, depois foi para 8. Eu poderia dizer o seguinte, ó. Aqui eu tive uma diferença 2, aqui, ó, eu tive uma diferença de 4 nas diferenças, né? E aqui eu tive uma diferença de 2. Por que que a minha próxima diferença vai ter que ser 4, pessoal? Entendeu? Isso aqui não diz aqui uma obrigatoriedade que o meu próximo número vai ter que ter uma diferença 4. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas o que eu verifiquei aqui, pessoal? Eu verifiquei o seguinte. Se eu somo o meu termo anterior, que é 6, ao termo anterior dele, que é 2, me dá esse meu 8. Então, ó, 2 mais 6 dá 8. Eu verifiquei isso, pessoal, porque 14 segue a mesma coisa, ó. 8 mais 6, 8 mais 6 dá 14, certo? E 14, pessoal, ó, mais 8 dá o meu 22. Então eu verifiquei isso. Eu posso encontrar aqui até o próximo, o termo anterior aqui de 2. Seria, ó, o 4, porque 4 mais 2 daria meu 6, ó. Eu verifico até o termo anterior, pessoal. Tá vendo a mágica da matemática? Eu encontrei o padrão, encontro qualquer termo nessa nossa sequência aqui, pessoal. Então, para a gente encontrar o próximo termo aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o meu 22, certo? Que é o termo anterior, mais o termo anterior a ele, que é o meu 14. E daí da matemática, ó, 22 mais 14, lá na apostila eu explico para você como fazer essa operação aqui, ó. Eu pego, ó, 2 mais 4, 6.
E aqui eu pego, ó, 2 mais 1, 3. Beleza. Então, essa é a nossa resposta. 36, pessoal, ó, que seria o gabarito letra B aqui, ó. B36. Em casa, 4 crianças estavam brincando com 3 brinquedos. Que horas são? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Seria a alternativa A, B, C ou D? Você saberia responder? Se sim, coloque aí embaixo para mim nos comentários antes de ver a resolução aqui, tá ok? E coloca também aí qual que é o raciocínio que você pensou, ou seja, o seu método de resolução. Pessoal, como que a gente vai resolver essa questão aqui, ó, de raciocínio lógico? Ela diz o seguinte, ó, pessoal. 4 crianças estavam brincando com 3 brinquedos. Sempre que a gente for resolver esse tipo de questão, pessoal, ó, a gente tem que dar um foco maior, ó, no nosso número, certo? Ó, 4 e o nosso 3 aqui. Isso aqui, pessoal, é o principal para a gente resolver questões de matemática, né? Seja raciocínio lógico, seja matemática básica. A gente sempre tem que tomar cuidado do número que está dando aqui, ó. E no que vem antes ou depois também, pessoal. Aqui no caso, ó, 4 crianças, beleza. Informação crianças não vai ser importante para a gente. Brinquedos também não vai ser muito importante para a gente. Mas olha, o que é importante aqui, ó, que horas são? Pessoal, pede qual é a hora com base nessa informação, ó, 4 e 3. Então a gente precisa de alguma maneira, ó, encontrar aí uma relação de 4 para 3 para descobrir uma hora, certo? E o que a gente sabe, pessoal? A hora, ela tem formato de 24 horas, certo? Que seria do nosso 00 aí, ó, ao nosso 2400, ou ela poderia ser também, pessoal, ó, de formato de 12 horas, então seria de 0 a 12 horas. Nesse exercício, pessoal, ó, ele diz, ó, 4, 3. Então a gente pode ser aqui, ó, que esteja mais relacionado, ó, a 0 e 12, certo? Por quê, pessoal? Para estar relacionado a 0, 0 e 24 horas, eu teria que ter um número aqui, ó, 15, 16, tá ok? Porque aí faria mais sentido, pessoal. Porque, ó, 3 horas, vamos supor aí, ó, 3 horas da tarde, que seria conhecido como 15 horas, é uma maneira informal de dizer que é 3 horas da tarde, certo, pessoal? O correto é dizer, ó, 15 horas. São 15 horas, não 3 horas da tarde, certo? O correto é dizer 15 horas. Por isso tem muita questão de concurso aí que é anulada justamente por causa disso, pessoal. Mas a gente sempre considera, ó, o nosso formato aqui oficial de 24 horas, tá ok? E o que eu pensei aqui para resolver essa questão, pessoal, ó, com esse raciocínio aqui, ó. Eu pensei que poderia estar relacionado ao seguinte, ó. 4 para as 3, certo? Ó, 4, esse P barra aqui significa para as 3, ou 3 para as 4. Isso aqui será uma maneira de hora, certo, pessoal? 4 para as 3, eu teria que ter o seguinte, pessoal, ó. Eu poderia ter o seguinte aqui, ó. 4 para as 3, ó, seria 2 horas aqui e 56 minutos. Por quê? Porque eu tenho 4 minutos para as 3 horas, certo, pessoal? E aqui agora, no caso dessa nossa segunda opção, ó, 3 minutos para as 4 horas. Então a gente teria, ó, 57 aqui, ó, 60 menos 3, e um 3 aqui, ó, certo? Ó, 3 minutos para as 4 horas ou 4 minutos para as 3 horas. Então essa aqui, ó, teria que ser a nossa resposta, tá ok? Ó, aqui eu não tenho, ó, 3,57, mas eu tenho, ó, 2,56. Então esse é o nosso gabarito dessa questão aqui, ó. 2,56, certo? 2 horas e 56 minutos. E aí, você achou essa questão fácil, difícil, conseguiu acertar? Comenta aí embaixo para mim nos comentários. Estou curioso em saber se você acertou ou não, porque essa questão aqui, ó, ela envolve um pouquinho de raciocínio lógico aí. Tem que usar um pouco, rachar bastante a cuca aí para descobrir a resposta. E é isso, pessoal, ó. Vamos ficando por aqui. Para eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí embaixo para mim, ó, de qual região do país você é, se você está falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, enfim, qualquer estado aí que você tiver, comenta aí embaixo para mim que eu gosto de conhecer um pouquinho de vocês. Eu sou aqui da região de Campinas, São Paulo, tá ok, pessoal? Então é isso, ó. Compartilhe esse vídeo aí com um amigo, com um colega, para ajudar aí no ensino da matemática, disseminar conhecimento e bater essa nossa meta aí de atingir mais pessoas, né? Propagar mais o conhecimento da matemática. Então é isso, eu te vejo lá no nosso próximo vídeo.